Olá a todos, eu sou a professora Giane Anchal Oliveira, da Universidade Federal de Mato Grosso, do campus de Sinop, do curso de enfermagem, e sou responsável pela disciplina de Introdução à Saúde Pública, em conjunto com o professor Alan. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre a educação em saúde. Dessa forma, os objetivos da nossa aula de hoje são, primeiro, apresentar o conceito de educação em saúde. Segundo, apresentar o conceito de conhecimento e aprendizagem. Terceiro, apresentar um breve histórico da construção do campo da educação. Apresentar os modelos de práticas de educação em saúde vigentes. Apresentar a educação em saúde na estratégia de saúde da família. E, ao final da aula, nós vamos conversar sobre o roteiro para a implementação da atividade educativa quando nós formos para as aulas de campo. Então, primeiro, antes de começar qualquer discussão em relação à educação em saúde, nós precisamos definir um conceito, do que se trata a educação em saúde. Segundo Levy, a educação em saúde ela se constitui de um conjunto de saberes e práticas com vistas à prevenção de doenças e à promoção da saúde. Então, é por meio da educação em saúde que o conhecimento foi sendo produzido cientificamente no campo da saúde, intermediado pelos profissionais de saúde, para ser compartilhado com os usuários e, dessa forma, a gente conseguirá atingir o cotidiano de vida dessas pessoas, porque a gente entende que a partir do momento que as pessoas forem capazes de desenvolver a compreensão dos seus condicionantes do processo de saúde e doença, aqueles determinantes multicausais do processo de saúde e doença, que a gente conversou na nossa primeira aula, terão subsídios, elas terão informações o suficiente para que elas sejam capazes realmente de adotar novos hábitos e comportamentos de saúde. E o contexto da atenção primária à saúde, ele é o espaço privilegiado para essas ações de educação em saúde, muito por conta da proximidade dos profissionais de saúde com a população e também por conta da própria lógica de funcionamento da atenção primária à saúde, que é focada principalmente na prevenção de doenças e na promoção da saúde. Então, dessa forma, os profissionais de saúde atuantes nesse nível de atenção, da atenção primária à saúde, eles precisam, além de toda a capacidade técnica e científica, também precisam desenvolver a capacidade comunicacional, a capacidade de atuar como educador em saúde e não apenas como assistencialista. Então, a educação em saúde vem nesse sentido. O profissional de saúde ele também precisa desempenhar o papel de educador para que a gente consiga realmente implementar um conjunto de saberes e práticas para a prevenção e promoção de doença. E aí a gente, ao longo do tempo, a gente vai ter discussões em relação às vertentes utilizadas para implementar a educação em saúde vigentes até hoje. Mais à frente nós vamos aprofundar um pouco mais em relação a isso. E após apresentar o conceito geral de educação em saúde, a gente precisa também definir alguns outros conceitos, como o conceito de aprendizado e o conceito de conhecimento. Então, de forma muito geral, o conhecimento é uma apreensão da realidade. Esse conhecimento produzido, ele é produzido justamente na interação com o mundo. O seu processo de construção se dá a partir da ação do sujeito sobre um determinado objeto. Esse conhecimento, ele é a interpretação, ele é uma significação, uma representação do mundo. Ele tem que ser interativo, ele tem que ser integrativo e estruturante. E o conhecimento ele vai se organizar na dialética com ensaios e erros, ou seja, nessa conversa, nesse diálogo entre acertos e erros. Na reestruturação desses conhecimentos, nas retificações, na introdução de diferenças, a partir de fracassos. Então, todo esse processo vão promovendo o conhecimento. Então, o conhecimento ele vai envolver percepções, discriminações, concepções, enunciados, que vão
aumentando de complexidade e aí vai se realizando o conhecimento. E nesse processo de conhecimento a gente também tem a cognição, que não é composta apenas pela dimensão racional. É preciso considerar também o desejo, né, do conhecimento. Assim, essas diferenças, essas dimensões se articulam nesse processo de construção do conhecimento e da constituição do sujeito. Então, a partir do momento que o sujeito vai se constituindo, ele também vai se relacionando com o mundo em que ele vive e vai promovendo o conhecimento do que está posto na realidade e de si próprio. E o aprendizado trata-se da modificação do conhecimento. Então, de forma geral, a aprendizagem é um processo que vai anteceder e suceder e ultrapassar um ato simples de ensinar, por exemplo. Ela vai integrar circunstâncias cognitivas, afetivas, sociais do ser humano e vai propiciar então essa construção, essa integração e essa expansão da capacidade de síntese, de sedimentação e da construção de uma autonomia. Então, o processo de aprendizado vai ser realmente essa modificação do que você já tem de conhecimento da sua própria realidade, do próprio mundo em que você vive, e a partir de um processo de aprendizado, você vai adquirir novos conhecimentos e vai, por conseguinte, ir mudando essa sua forma de conhecer o mundo. Então, dessa forma, a gente consegue definir conhecimento e aprendizado. Agora nós vamos conversar um pouco sobre o breve histórico da construção do campo da educação em saúde no Brasil. Então, ainda no século XVIII, em diferentes momentos históricos, os saberes e as práticas da educação em saúde, eles foram impregnados principalmente por um discurso sanitarista, que fizeram uso de estratégias, né, de comunicação e de educação em saúde que fossem condizentes com esse tipo de discurso sanitário. E esse discurso higienista e de intervenções normatizadoras presente nos discursos sanitários foram marcando as práticas de educação em saúde naquele período. E essas práticas de educação em saúde, elas foram marcadamente implementadas a partir do controle social da população. E essas práticas de educação em saúde, elas assumiam um papel ideológico, político e econômico daquela época. Então, dessa maneira, mediante esse discurso higienista, moralista, o Estado ele ia exercer sua função, principalmente de civilizar e de moralizar a grande massa da população, a fim de assegurar o desenvolvimento das suas forças produtivas. Então, essa educação em saúde, ela estava voltada para o discurso higienista, para intervenções normatizadoras, a fim de fazer com que a população atendesse aí os critérios definidos pelo Estado. Em conformidade com esses interesses de classes, né, desses dirigentes do Estado, e com o objetivo de fazer esse controle social sobre as classes mais inferiores, as classes subalternas, esse discurso foi desenvolvido em torno da questão em saúde no século XVIII. E foi essencialmente um discurso, né, de educação em saúde normatizador e regulador do comportamento da população da época. Já no século XIX, nós temos aí uma passagem do controle social para o controle sanitário. Nesse tipo de discurso, também casa aí a questão da moralidade e da disciplinização higiênica da população, mas aqui a gente tem uma transposição para a supervalorização do saber técnico, ou seja, do saber profissional. Então, na segunda metade do século XIX, com o crescimento das cidades europeias, por causa da industrialização, isso foi favorecendo condições de precarização de trabalho, de moradia, de nutrição, principalmente das classes mais inferiores, as classes mais populares. E esse cenário ele foi se configurando e foi demonstrando uma certa ameaça às classes dominantes. Porque, por um lado, a gente tinha o risco de rebelião dessas populações mais inferiores, né, insatisfeitas com todas essas condições desumanas, e por outro lado, por conta das epidemias, né, que podiam se desenvolver
nesses espaços mais desabastados, podiam atingir depois as classes mais dominantes. Assim, justificaram-se as ações de disciplinamento dessas classes mais populares, com difusão de regras de higiene, de regras de condutas morais e o exercício do controle social e sanitário. Então, aqui além do controle social, a gente também vai ter o controle sanitário da população. E o Brasil também seguiu o mesmo caminho, né? Esse mesmo discurso sanitário que já havia ali no continente europeu, concentrando-se principalmente nas cidades onde era a maior parte dos locais onde as populações se concentravam. Então, nessas práticas de educação e saúde foram desenvolvendo, então, essas práticas de moralização e disciplinização higiênica. E nesse contexto, né, o hospital, o hospício, a prisão, a escola eram os espaços normatizadores, né, eram os espaços onde acontecia a atenção à saúde e eram os espaços onde essas regras, essas condutas de moralidade e higienização eram implementadas. Nessa época houve a preponderância do saber técnico profissional, exclusivo do poder de cura e de controle da doença. E nessa gama, né, todos os outros saberes populares, saberes que não eram técnicos científicos, eles eram desacreditados, eram vistos como má fé, como atividades de charlatanismo. Então, nesse contexto aí do século XIX, a gente tem essas práticas e esse contorno da educação em saúde. Seguindo para o século XX, lá no final, entre o século XIX e o início do século XX, muito por conta das necessidades de domínio sobre as epidemias que estavam vigentes naquele século, como a varíola, peste, tuberculose e várias outras doenças, né, epidêmicas e endêmicas, principalmente ocorrendo ali nos grandes centros urbanos. Essas epidemias, eles acabavam acarretando transtornos econômicos, né, principalmente para a agroexportação brasileira, e então, a partir disso, foi sendo necessário a sistematização de práticas de educação em saúde. E essas práticas, né, sistemáticas de educação em saúde, elas eram direcionadas para as classes mais pobres da sociedade, com a imposição de normas de saneamento e de urbanização. E essas práticas, elas eram caracterizadas pelo autoritarismo, pela imposição de normas, pela imposição de medidas de saneamento e de urbanização, isso tudo com respaldo científico. E a gente pode trazer como um exemplo muito desse momento histórico, né, desse momento de implementação de práticas de educação em saúde, a própria utilização da polícia sanitária, liderada por Oswaldo Cruz, para vacinação compulsória e para vigilância de atitudes e moralidade dos pobres, com a finalidade de controlar as doenças. Então, a gente vê com essas atitudes, com esse sanitarismo normativo, essa questão da regulação. A gente ainda vem desde os séculos anteriores com essa questão da regulação social, da regulação sanitária, com foco principalmente nas populações mais vulneráveis. E ainda no século XX, essas práticas elas eram orientadas pelo discurso biologicista, ou seja, aquele discurso biomédico que a gente conhece, que reduzia a determinação do processo de saúde e doença à dimensão individual, né? Não eram assimiladas que as políticas sociais e as condições de vida e de trabalho também interferiam na condição de saúde e na determinação do processo de saúde e doença desses indivíduos. Então, a doença, ela era a nível individual. Então, cada indivíduo teria responsabilidade para o seu adoecimento pelas condições de vida e de segurança sanitária da época. E esse discurso biomédico, biologicista, ele se propagava levando a ideia de que os problemas de saúde eram decorrentes da não observância dessas normas de higiene que os indivíduos não adotavam e que era necessária, então, uma mudança de atitude de comportamentos individuais para garantir que esses problemas de saúde fossem superados, né?
Então, esse discurso ele predominou no campo da educação em saúde durante muitas décadas, e ainda hoje a gente encontra esse discurso arraigado aí nas nossas práticas de saúde, nas nossas práticas profissionais, tanto na atenção primária quanto na atenção secundária e terciária. Isso ainda é muito presente no nosso cotidiano. E a partir de 1940, houve também essa culpabilização, né? Vindo já do século XX, esse discurso de culpabilização dos sujeitos, ele ainda prospera, porém percebe-se a necessidade de envolvê-los. Então, a partir dessa década de 1940, algumas transformações começaram a ser verificadas no campo da educação em saúde. Esses sujeitos que até então eram os únicos culpados, né, individualmente pelos seus problemas de saúde, e desses esperava que eles só aceitassem passivamente todas as prescrições normativas dos profissionais de saúde, porém já vem uma lógica de que era necessário envolver esses indivíduos para que eles também conseguissem entender a necessidade de se cuidar e de adesão a esse processo educativo em relação à própria saúde. Então aqui a gente vê ainda forte o discurso de culpabilização dos sujeitos, porém a gente já tem uma noção por parte dos profissionais de saúde, por parte dos reguladores em saúde da época, a necessidade de envolver esses indivíduos também. Não adianta só ficar transmitindo conhecimento se não há esse envolvimento do indivíduo. Nesse momento, era individualmente que as doenças se propagavam, né? Que eles consideravam que os fatores eram individuais e cada indivíduo deveria cuidar da própria saúde. Então, passou-se a entender que havia essa necessidade de envolvimento desses indivíduos. E lá na década de 1960, a partir do surgimento da medicina comunitária, percebeu-se que a participação da comunidade era necessária, só que agora, em vez de ser o discurso de culpabilização dos sujeitos, passou-se esse discurso de culpabilização para as comunidades, para as populações. A gente sai de uma lógica onde o indivíduo ele é o único culpado pelas suas condições de saúde, seu processo de adoecimento. A gente vai para um leque maior, agora a gente entende que a população ela é acometida, mas ainda perpetua a ideia de que, né, agora a comunidade, a população é que é responsável pela própria saúde e ela que tem que ser normatizada, ela que tem que ser orientada para melhores comportamentos de saúde. Então, as práticas de educação em saúde comunitárias partiam então desse pressuposto de que as comunidades seriam as responsáveis, unicamente responsáveis pela resolução dos seus problemas de saúde, devendo então ser conscientizadas para isso. Aqui ainda não se entendia a lógica, né, dos determinantes sociais que interferem diretamente nesses problemas de saúde, né, condição precária de saneamento básico, condição precária de trabalho, condição precária de moradia, tudo isso também interfere nessa época, que são ações coletivas, né, que têm que ser implementadas pelo Estado, pela sociedade como um todo, mas que não era visto isso como um problema que acarretasse o adoecimento da população. E cada população tinha que ser responsável pelo seu processo de saúde e doença e deveriam ser conscientizadas de melhores formas, né, de comportamentos de saúde. Então a gente vê que ainda hoje a gente tem esse comportamento, ainda hoje a gente segue muito esse discurso de culpabilização, mas a gente também tem que ver que nós, quanto profissionais de saúde, também precisamos nos envolver com a nossa população para que juntos a gente consiga uma maior conscientização. E lá no final da década de 70, com, né, a ascensão aí dos argumentos, né, dos pressupostos colocados por Paulo Freire e o início do movimento da educação popular em saúde, foi se iniciando um processo de mudança na concepção de educação em saúde vigente até então. Porém, ainda na década de 70, durante o regime militar,
o campo da saúde ainda permaneceu inexpressivo por conta da limitação dos espaços institucionais para a realização dessas atividades de educação e saúde por causa do regime militar. Então, verificou-se nesse período uma expansão muito grande de serviços médicos privados, de medicina curativa, em detrimento de outros serviços de atenção preventiva. E durante esse período, a educação em saúde correspondeu-se basicamente pelo controle sobre os sujeitos, ainda nesse período de ditadura. Porém, em contrapartida, este regime ditatorial, ele despertou uma resistência, uma certa insatisfação da população que culminou ao longo da década de 1970 na organização de movimentos sociais que reuniram intelectuais, populares, e nesse contexto foram retomadas as propostas pedagógicas de Paulo Freire e os profissionais de saúde começaram então a repensar as suas práticas, a revisitar as suas práticas. E, a partir dessa interlocução com as teorias das ciências sociais, das ciências humanas, começou-se a delinear um novo projeto de educação em saúde nesse período. Esses movimentos, então, eles deram início às críticas às práticas educativas autoritárias vigentes até o momento e normatizadoras, e começaram-se então, uma ruptura com esse tipo de prática, com esse tipo de conhecimento hegemônico. E dentre desses movimentos, que tiveram início na década de 1970, que buscou romper com essa tradição autoritária e normatizadora, destacou-se o movimento da educação popular em saúde. Esse movimento começou principalmente pela insatisfação de vários profissionais de saúde, com os serviços oficiais que eram ofertados até então, principalmente com essa prática de medicina curativa e de serviços médicos privativos. Esses profissionais começaram então a dirigirem-se para as periferias, para os grandes centros urbanos e rurais, aproximando-se principalmente da população e desses movimentos sociais locais. E essa aproximação, ela favoreceu a convivência desses profissionais de saúde com a dinâmica do processo de adoecimento e de cura no meio popular. E também, a partir desse movimento, foram verificando-se que a complexidade dos problemas de saúde dessas populações era grande e que muitos profissionais, então, buscaram a reorientação das suas práticas, principalmente com o intuito de enfrentar de forma mais ampla, mais global, esses problemas de saúde que eram identificados. Então, vê-se nesse período que essa iniciativa desses profissionais em se inserir nos serviços de saúde, principalmente dentro das comunidades, das classes mais populares, ele foi propiciando um projeto mais amplo de educação em saúde, e nesse âmbito predominou-se aí a metodologia da educação popular. Assim, essa metodologia, ela foi assimilada pelos profissionais atuantes nesses espaços comunitários, constituindo-se aí a fundação desse movimento da educação popular, que vem aí na segunda vertente de práticas educativas emergente e em contraponto às práticas educativas tradicionais hegemônicas até então. Então, para isso, a gente consegue então traçar um panorama dos modelos de práticas de educação em saúde vigentes hoje, os dois principais modelos, o modelo tradicional, hegemônico, e o modelo dialógico emergente. No modelo tradicional, historicamente é o modelo hegemônico, o foco da ação ele é voltado para a doença, para a intervenção curativa, fundamentado principalmente nessa visão biomédica, biologicista do processo de saúde e doença. E nesse modelo se preconiza que a prevenção das doenças, ela vem principalmente em decorrência de mudanças de atitude e de comportamentos individuais. Dentro desse bojo do modelo tradicional, as estratégias de práticas de saúde educativa, elas incluem informações que são verticalizadas, que ditam comportamentos,
né, que a população precisa adotar para manter a sua saúde. Nesse âmbito do modelo tradicional, os usuários eles são tomados como indivíduos que são carentes de informação e, dessa maneira, a relação que é estabelecida entre os profissionais de saúde e esses usuários, ela vai ser assimétrica, ela vai ser verticalizada, de cima para baixo. Ou seja, o profissional detém o conhecimento, né? E ele vai transmitir esse conhecimento para o usuário que é carente de informações, que não detém esse conhecimento técnico-científico. Então, a gente vê essa relação verticalizada aí nesse modelo tradicional. Dessa maneira, essa comunicação entre o profissional e o usuário, ela é de forma informativa, né? Somente de transmissão de normas reguladoras do corpo desse usuário, no qual o profissional de saúde, detentor do conhecimento técnico-científico, sabidamente tido como o saber verdadeiro, ele é que vai transmitir essas informações, essas normas regulamentadoras para o seu usuário carente de informação. Nessa perspectiva, não há troca entre usuário e profissional. Os saberes populares, os saberes desses usuários são totalmente desconsiderados. Então, pressupõe-se que a partir dessa informação que o profissional de saúde, detentor do conhecimento, vai transmitir para esse usuário, né, ele vai ser capaz de gerar decisões nesse usuário que vão fazer com que ele promova maior promoção de saúde, melhores comportamentos de saúde e prevenção de doenças. E vão adquirir novos hábitos e novos comportamentos. Então, no modelo tradicional, basicamente nós temos essas características. Então, aqui, neste modelo tradicional, as concepções de educação, como Paulo Freire bem coloca como uma educação bancária, ou seja, é só transmitir conhecimento. Quanto mais eu consigo decorar, eu vou aumentando esse meu banco de conhecimento, não há uma troca dialógica entre profissional e usuário. Ocorre essa transmissão de conhecimento e ampliação das informações, né? Que quer dizer cabeça bem cheia, né? Quanto mais informações, esse também é um termo utilizado por Paulo Freire, por Morin, né? Essa questão da cabeça cheia, que é realmente essa ampliação, quanto mais conhecimento eu consigo absorver, né? Mais informações, então, dá-se essa terminologia de cabeça cheia. Educandos, depósitos de conteúdo, são objetos do educador, né? Não há estímulo para a criação, né? O usuário, ele é tido como um ser passivo, a educação é verticalizada, de cima para baixo, é do profissional para o usuário. Considera-se a realidade do educador, somente do educador, então somente os conhecimentos técnicos científicos do educador é que é considerado. Pode não haver mudanças de hábitos e comportamentos e proporciona menor autonomia ao educando. Então, essas aqui são as principais concepções do modelo tradicional. Entre as vantagens desse modelo, ele proporciona à população conhecimento produzido cientificamente, ele amplia informações e conhecimentos já existentes e produz aquisição de conhecimento. E entre as desvantagens estão a formação de um indivíduo passivo, mero receptor de informações, não aplicação à realidade dos conteúdos ensinados e há essa relação assimétrica entre educador e educando. E a aplicação desse tipo de modelo, ele ocorre principalmente em projetos e capacitações de abrangência nacional, onde a gente vai transmitir o maior número de conhecimento e de informações possíveis para a população. Grupos com alto número de participantes, então fica difícil você fazer uma atividade educativa mais ativa e mais participativa dos usuários, se a gente tem um número muito grande. E a finalidade de sensibilização sem necessariamente mudança de prática. Então, realmente é sensibilizar, é passar o maior número de informações, só que não há essa troca e por conta disso, né, muitas vezes ela pode não gerar uma mudança de prática efetiva. Já o modelo dialógico, que é o modelo cunhado aí
advindo desse modelo da educação popular, ele propõe estratégias sensíveis às necessidades tanto subjetivas, tanto culturais desses indivíduos, desses usuários. E para isso ele reconhece que há necessidade de abandonar estratégias comunicacionais, informativas, para uma adoção já de uma comunicação mais dialógica, ou seja, vamos deixar de fazer práticas de saúde meramente informativas e de transmissão de conhecimento para uma prática mais dialógica, levando em consideração os saberes do profissional e os saberes dos usuários. Então, a proposição de práticas educativas sensíveis às necessidades dos usuários insere-se nesse discurso do modelo dialógico de educação em saúde. Então, esse modelo dialógico ele vem em oposição ao modelo tradicional, trabalhando principalmente essa perspectiva de sujeitos das práticas de saúde, a partir de dois princípios fundamentais. Então, aqui no modelo dialógico, primeiramente, o educador ele precisa conhecer os indivíduos para quais ele vai destinar as suas ações de saúde, incluindo suas crenças, seus hábitos, papéis, condições objetivas em que cada um desses indivíduos vive. Então, um primeiro ponto que eu preciso ter para poder implementar um modelo dialógico é realmente eu conhecer esse meu usuário de saúde. Eu tenho que conhecer suas crenças, eu tenho que conhecer seu modo de pensar, eu tenho que conhecer como esses indivíduos vivem para poder educá-los em relação à sua saúde. E o segundo princípio parte da premissa de que é preciso envolver esses indivíduos nas ações, o que se contrapõe à sua imposição. Ou seja, nesse modelo não há uma transmissão de informações e uma normatização de regras que esse indivíduo, esse usuário deve ou não seguir. A gente precisa envolver esses usuários para que realmente a sua participação seja ativa e que, dessa forma, os usuários se envolvendo na própria construção da sua saúde, na própria educação em saúde, a gente vai conseguir realmente implementar mudanças comportamentais, porque esse indivíduo está participando da construção do seu conhecimento. Então, nesse modelo dialógico, que é conhecido também como um modelo emergente, em contraponto ao modelo hegemônico tradicional do modelo tradicional, tem-se o diálogo como um instrumento principal na formação do conhecimento, na educação em saúde. Então, os usuários do serviço, eles são reconhecidos como sujeitos que também possuem saberes, que também possuem conhecimento, que também possuem vivências e que a sua cultura também é importante e que esses conhecimentos eles precisam também ser legitimados pelos educadores em saúde. Então, nesse diálogo entre usuário e profissional de saúde, a informação em saúde ela vai sendo repassada e vai ocorrendo essa transformação dos comportamentos, né? Porque isso vai sendo construído em conjunto com o usuário. Então, a prática educativa na perspectiva do modelo dialógico, ele vai visar principalmente o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade dos indivíduos com cuidado com a sua própria saúde. Porém, isso não vai ser feito de uma forma impositiva, né, dos saberes técnicos científicos como ocorre no modelo tradicional. Isso vai ser desenvolvido a partir da compreensão da situação problema, do contexto onde cada um desses indivíduos vivem, considerando que o processo de saúde e doença é multicausal e é influenciado por vários determinantes de saúde. Então, nesse modelo, objetiva-se que essas práticas educativas sejam emancipadoras. Então, é uma palavra muito forte dentro da corrente freiriana, essa questão da emancipação, né? Da educação libertadora. A estratégia aqui valoriza essa comunicação dialógica, a construção do saber em um processo de saúde, doença e cuidado que vai realmente capacitar os indivíduos, capacitar esses usuários a decidirem quais as estratégias são mais apropriadas para promover, para manter ou para recuperar a sua própria saúde. Nesse modelo, por conta dessa necessidade de diálogo, né,
vai se valorizar o espaço das relações interpessoais que são estabelecidas dentro do serviço de saúde. Então, é nesses espaços de convivência, por exemplo, dentro de uma sala de espera, de uma unidade básica de saúde, no momento da consulta de enfermagem, no momento das práticas educativas na escola, na comunidade, nos centros de bairros, tudo isso serão espaços privilegiados para a adoção de uma educação a partir do modelo dialógico. Então, nesse modelo dialógico, parte-se da compreensão de que todo profissional de saúde, ele também é um educador em saúde, em potencial. Então, e nesse processo, né, em que o profissional se coloca como um educador em saúde, vai ocorrendo esse intercâmbio de saberes técnicos, científicos e populares, né, entre os profissionais e os usuários de saúde, e dessa forma, em conjunto, esses sujeitos vão construindo aí o seu conhecimento, o seu saber e a sua forma de lidar com o processo de saúde e doença. E isso vai possibilitar o fortalecimento e a confiança nos serviços de saúde. E por esse motivo, o modelo dialógico ele tem sido associado a mudanças duradouras de hábitos e comportamentos para a saúde, visto que eles não propõem uma ação educativa impositiva, de persuasão, de autoridade do profissional, mas sim uma construção conjunta a partir de novos sentidos e significados, tanto a nível individual quanto a nível coletivo, do próprio processo de saúde, doença e do cuidado em si. Então, o modelo dialógico, aqui neste resumo, nós observamos que há uma concepção de educação problematizadora. Então, a gente precisa enxergar, né, as situações, problemas em conjunto com os usuários, né, tentar intervir sobre esse problema de forma dialógica. Há a construção de conhecimentos e competências, né, cabeça bem feita, ou seja, aqui a gente vai ter um filtro aí do que realmente interessa no processo de saúde e doença, e não somente uma transposição de quantidade de informações. Os educandos, eles são portadores de um saber, objetos de uma ação educativa e sujeitos da própria educação. Apreende-se por meio de uma prática reflexiva, né? Os seres são ativos, a educação é baseada no diálogo, considera-se a realidade do educando, mudanças duradouras de hábitos e comportamentos são evidenciadas nesse modelo, e esse modelo proporciona uma maior autonomia ao educando, porque é ele que vai ser ativo no processo de construção do próprio conhecimento. O profissional de saúde ele vai ser o mediador desse processo. Como vantagens, temos a construção coletiva do conhecimento, proporciona ao educando uma visão crítica e reflexiva da realidade, capacita o educando para a tomada de decisões. E como desvantagem, a falta de conhecimento e capacitação dos profissionais para lidar com esse tipo de modelo. Não é fácil trabalhar nesse tipo de modelo, né? Uma vez que a gente foi forjado no modelo tradicional, a gente aprendeu a viver no modelo tradicional, todo o nosso conhecimento ele foi construído a partir do modelo tradicional. Então, fazer esse intercâmbio para o modelo dialógico requer muito do profissional de saúde, porque nem sempre ele vai ter o domínio sobre tudo que está sendo produzido. E a aplicação desse tipo de modelo dialógico, ela pode ser realizada em projetos e capacitações de abrangência comunitária, grupos com menor número de participantes, atitudes de promoção de saúde, com a finalidade de produzir autonomia no indivíduo. Então, aqui a gente vê que esse tipo de educação, ele não tem como ser repassada em grande quantidade, com um público muito grande. Precisa de números reduzidos, né? Para que realmente haja esse diálogo e essa ação, tanto do sujeito quanto do profissional de saúde. E a gente percebe que a estratégia de saúde da família é o local privilegiado para implementação desse modelo dialógico, porque nessa proximidade com
a população, a gente consegue implementar de forma mais satisfatória esse modelo. Então, no âmbito da estratégia de saúde da família, a educação em saúde se apresenta como uma das atribuições de todos os profissionais que compõem a estratégia de saúde da família. Dessa forma, espera-se que os profissionais atuantes nessa esfera sejam capazes de prestar uma assistência íntegra e contínua aos seus usuários. Para tal desafio, precisam identificar situações de riscos à saúde, ações de enfrentamento dos determinantes do processo de saúde e doença, a partir das atividades educativas para a saúde, com o foco de desenvolver nesses usuários a capacidade para o autocuidado. Então, a estratégia de saúde da família, ela exige de quem trabalha nessa esfera de atenção, esse comportamento mais ativo de educador em saúde. Então, retomando, para finalizar essa parte mais teórica, o foco da educação em saúde é de adotar e manter padrões sadios de vida, de usar de forma judiciosa e cuidadosa os serviços de saúde colocados à disposição da população, tomar suas próprias decisões, tanto individual como coletiva, visando melhorar as condições de saúde e as condições do meio ambiente, e desenvolver nas pessoas o senso de responsabilidade pela sua própria saúde e pela saúde da comunidade a qual pertence e a capacidade de participar da vida comunitária de maneira construtiva. Então, a gente percebe que a educação em saúde, ela tem o foco de fazer a promoção e a prevenção de doenças a partir da adesão de práticas educativas, que pode ser feita de uma maneira mais tradicional ou de uma maneira mais dialógica. E também pode haver a mescla desses dois modelos. Há momentos em que será mais adequado uma prática educativa do modelo tradicional e há momentos em que a prática dialógica ela será melhor aproveitada, ou então as duas de forma conjunta numa mesma prática educativa, por exemplo, também pode dar certo e a gente consegue fazer esse modelo mais híbrido da educação em saúde, trazendo o melhor aí das duas grandes abordagens, dos dois grandes modelos de práticas de educação em saúde. Então, o propósito da educação em saúde, o fim da ação educativa, é desenvolver no indivíduo e no grupo a capacidade de analisar criticamente a sua realidade, de decidir ações conjuntas para resolver problemas e de modificar situações, de organizar e realizar a ação e de avaliá-la com espírito crítico. Então, vejam que o propósito ele é um propósito grande, é um propósito difícil e complexo, e então a gente precisa aderir a modelos que nos possibilitem a trabalhar a educação em saúde de forma mais coerente com a realidade com que a gente trabalha. E era esse o conteúdo que a gente tinha para conversar em relação à educação em saúde. Um grande abraço a todos e até mais.